Shakyamuni. Qualquer japonês que escute esse nome pensará invariavelmente no budismo, pois foi ele fundador dessa grande religião mundial. Mas quem foi esse homem notável? Quando e onde viveu? E quais foram as circunstâncias em que começou a pregar uma nova fé? Estas são algumas das questões que pretendo colocar nas páginas que se seguem. Tenho na mente a imagem do tipo de pessoa que ele deva ter sido. Um homem que, por mais pressionado que fosse para escolher entre uma proposição filosófica e outra, nunca se esqueceu de sorrir, como os outros homens. Um sábio que, às vezes, com um ar de distanciamento, em outras com um ar de orgulho, e noutras ocasiões, silenciosa e serenamente, percorreu imperturbável seu caminho, que teve seus fundamentos em princípios gravados em seu coração. É essa imagem de Shakyamuni que tenho esperança de apresentar aqui. Foi um homem que nunca ensinou em termos de lógica rigorosa ou irresistível, nem de dogma apaixonado, e que não dominava qualquer vasto sistema de filosofia capaz de derrubar montanhas. Foi sim um homem que, em linguagem quase espantosamente simples e natural, utilizando pequenas histórias e analogias que podiam ser compreendidas por todos, procurou despertar em cada indivíduo o espírito que reside no ser interior de todas as pessoas. Com essas palavras, porém, não quero sugerir que ele não possuísse qualquer filosofia. Quando fala à humanidade em sua maneira despretensiosa, percebe-se nas palavras claras e simples ecos de um outro reino, aquele de um homem realmente iluminado, que lutou contra a escuridão em si mesmo e venceu, chegando à determinação final da verdade. Esta saliento é minha própria visão pessoal de Shakyamuni. É a esse Shakyamuni, um entre muitos homens que buscaram o caminho, que há muito tempo admiro e por quem me senti atraído. É esse Shakyamuni, e não algum fundador de religião presunçosamente elevado e glorificado que desejo descrever. Em outras palavras, tento esboçar aqui a imagem que tenho de Shakyamuni como homem. Mas quando tentamos passar além do mero esboço e comprovar os fatos concretos de sua vida e de seus ensinamentos, defrontamo-nos com uma lamentável escassez de informações biográficas e históricas fidedignas. Em verdade, tenho por base as escassas fontes transmitidas à posteridade. É praticamente impossível reconstruir com segurança a vida e a personalidade deste homem que viveu há mais de 2000 anos. Além do mais, por ter sido um grande líder religioso, seus discípulos e fiéis de épocas mais recentes tenderam, em seu entusiasmo, a exaltá-lo e endeusá-lo, acumulando em torno de seu nome uma massa de material lendário que serve apenas para obscurecer ainda mais os poucos fatos conhecidos a seu respeito. Para começar, é difícil até mesmo estabelecer o período exato em que ele viveu. O povo da Índia antiga, ao que parece, interessava-se mais em procurar descobrir as verdades eternas subjacentes a esses acontecimentos diários do mundo fenomenal, do que em manter registros de fatos históricos ou das alterações e mudanças correntes da sociedade humana. É característico do povo indiano que, mesmo no caso de uma figura de interesse e importância supremos como Shakyamuni, embora ele tomasse o cuidado de preservar e transmitir seu pensamento e ensinamentos religiosos, não deixasse registro biográfico preciso a respeito do próprio homem. A atitude típica dos indianos em relação ao tempo, mesmo hoje, tem sido descrita como descuidada,
E pessoas que viajaram pelo país contam histórias inumeráveis sobre trens que nunca chegam ou partem nos horários e é, sobre trens que nunca chegam ou partem nos horários e sobre pessoas que chegam para encontros horas depois da ocasião aprazada. Mas, em outro sentido, foi essa atitude de indiferença ao tempo e a recusa de ser por ele dominado, esse temperamento que procura algum ponto estacionário do qual sondar a essência por trás dos ciclos em revoluções intermináveis, do ambiente que deu origem ao tipo de filosofia e religião profundas representadas pelo budismo. Aparentemente, por natureza, o povo indiano é notavelmente filosófico e meditativo. O budismo e a filosofia do brahmanismo, que o precedeu, destacam-se em pensamento especulativo e atingiram um nível assombrosamente alto de desenvolvimento filosófico, provavelmente o mais alto do mundo à época de sua concepção. Por isso mesmo, a Índia, embora possa ser motivo de desespero para aquele que busca dados históricos ou biográficos, é um país que mantém um fascínio interminável para o estudante de filosofia e do pensamento religioso. É da mais alta importância, nessa altura, compreender esse temperamento fundamental do povo indiano, pois ajudará a lançar luz sobre alguns dos problemas que encontraremos quando começarmos a analisar os ensinamentos do budismo. Frisei no início a exiguidade de dados confiáveis sobre a vida de Shakyamuni, mas isto não significa que não exista nenhuma fonte. Na verdade, há várias biografias dele, notadamente a Buddha Charita, ou Atos do Buda, de autoria de Ashvagosha, o famoso poeta indiano do século I ou II de nossa era. Mas essas obras foram compostas ou reduzidas à escrita somente séculos após a morte de Shakyamuni, e parecem conter uma dose bastante grande de pura lenda. O método correto, acredito, não consiste em tentar identificar e separar os elementos lendários, mas em perguntar como e por que tais lendas possam ter surgido. Dessa maneira, acho que poderemos chegar a algo que se aproxime da verdade. Além do mais, os sutras, ou escrituras sagradas, que preservam os ensinamentos de Shakyamuni, contêm passagens descritivas que nos permitem determinar, pelo menos em resumo, o tipo de pessoa que ele foi. Em virtude da falta de informações históricas exatas, não há acordo entre os estudiosos modernos sobre as datas exatas do período em que Shakyamuni esteve entre nós, embora em geral sustentem a opinião de que ele viveu em algum tempo nos séculos 6 ou 7 antes de Cristo. Mas deixemos de lado esse problema de datas e focalizemos nossa atenção no que se pode saber sobre a vida e personalidade do fundador da religião budista.